tudo bem? No episódio de hoje, quase todos os relatos são sobrenaturais, com exceção de um ou dois que pode ser que sim, pode ser que não, mas certo é quem sabe. De fato, são coisas esquisitas, mas não se sabe ao certo o que é. E se você tá chegando aqui agora, isso é o que a gente mais faz aqui no canal, que é trazer as histórias mais esquisitas, assustadoras e misteriosas que acontecem com as pessoas, inexplicáveis, estranhas, enfim. Geralmente sobrenatural, mas não só. Lembrando que esses episódios de compilados estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. E se você tiver uma história que você queira enviar aqui pra gente, o e-mail tá na descrição. Na narrativa de hoje, vários relatos esquisitos com temas variados. Falou aí, produção! Oi! Bora lá? E o primeiro relato é um relato sobrenatural e se chama Experiências Assustadoras no Hospital. Eu achei bem esquisito. Vamos lá. Uma vez, eu fui ao hospital para acompanhar minha avó e minha tia, que estava grávida, que estavam lá para fazer uns exames. A gente também levou o filho mais novo da minha tia, um menino de uns 2 anos na época. Foi todo mundo junto no hospital, entendeu? Sim. Também não dá pra deixar o menino de 2 anos sozinho em casa, provavelmente, né? Bom, enquanto minha avó tava no consultório e minha tia tava falando com a recepcionista, eu tava de olho no meu priminho, que tava brincando com uma menininha da mesma idade. Minha tia voltou e as crianças continuaram brincando. Eu não prestei muita atenção, porque não estava acontecendo nada demais. Mas tentei puxar assunto com a minha tia, falando como meu priminho estava fofo, brincando com a outra criança e tudo mais. E aí ela me pergunta, que criança? Meu priminho estava brincando sozinho, não tinha criança nenhuma por perto. Ok, pensei, talvez tenha alguma explicação lógica para isso. E não falamos sobre isso, até que aconteceu algo ainda mais estranho naquele lugar. Estávamos indo embora, ainda dentro do hospital, e fomos para o elevador. Estávamos vindo do 3º andar, onde fica o laboratório, e apertamos o botão térreo. Agora, o que foi estranho foi que demorou vários segundos para abrir a porta. O que é bizarro, porque a gente estava vindo de 2 andares acima. Tinha que ser muito mais rápido. Aí, quando a porta abriu, a gente estava num lugar que não tinha luz, só a luz natural de uma janelinha que parecia ter do lado da sala e não tinha ninguém lá. Nenhum barulho, nada. O que é muito doido, porque a gente estava num prédio de hospital onde tem muitas pessoas, normalmente. A gente nem saiu do elevador. Todo mundo se olhou em silêncio e apertamos o botão do 3º andar novamente, tentando voltar. E aí ficou tudo normal de novo. Mas a gente percebeu, quando saiu do elevador, que não estava no mesmo andar. Aí eu fui direto falar com segurança e perguntei, aqui é o 3º andar? E ele perguntou, é para lá que vocês estão indo? Eu respondi, sim, a gente está tentando achar a saída para o 1º andar. E ele rapidinho chamou uma enfermeira para ajudar a gente. A gente deu uma olhada na sala e aí a enfermeira colocou a gente de novo no elevador. Aí ela apertou o mesmo botão que a gente tinha apertado na primeira vez e a gente chegou no 1º andar. A porta na nossa frente se abriu e a gente conversou um pouco com a enfermeira e ela falou que é muito comum as pessoas se perderem nesse hospital. Aparentemente, o andar em que a gente estava ia para o terraço. Nossa. Como que você entra num elevador no 3º andar, aperta o térreo e vai parar lá em cima no terraço, gente? Sim. E pelo jeito não é só com elas que acontece, né? Não sei. Será que é defeito do elevador? Será que o elevador tem vida própria, tá assombrado? Primeiro foi o negócio da menininha, depois o negócio do elevador. Mas também o hospital é um lugar que tem muito fantasma. Sim. Tem muito fantasma. Mas eu acho do elevador pior, que a menininha ainda. Eu acho assustador. Do nada, você tá num lugar que é lotado de gente, tem barulho pra todo lado, de repente você sai no corredor assim, praticamente escuro. Se não fosse a janelinha, estaria totalmente breu ali, sabe? Tipo, lugar todo fechado, aleatório, que ninguém, nem os funcionários ficam lá. Ai, gente, eu acho esquisito. Eu acho esquisito. Inclusive, acho que tem umas lendas urbanas de elevador assombrado, não tem não? Eu acho que tem. O segundo relato se chama Assombrado Minha Vida Toda.
O cidadão fez uma lista de todas as coisas esquisitas que aconteceram com ele e ele fala que não teria como ele não acreditar, né? Ele começa assim: sim, acredito no sobrenatural, porque já experimentei diversos eventos. Tem um monte de histórias de fantasmas que conto para as pessoas quando o assunto surge, e eis os eventos em ordem cronológica aproximada. Primeiro evento. Quando eu tinha cerca de 4 anos, fiquei muito doente e fiquei de cama por um tempo. Meus pais entraram no meu quarto para me ver e me encontraram falando para o canto do quarto. Essas crianças assustadoras. Quando perguntaram com quem eu estava falando, respondi: a menina de cabelo amarelo no canto. Ela quer que eu vá brincar com ela. Meus pais saíram correndo dali e largaram ele com a fantasma. Oh, meu Deus. O menino doente, eles foram embora, deixaram ele lá com o fantasma. Ele, oh meu Deus. 2. Avançando para a faculdade, eu estava morando sozinho, fora do campus, em uma área germinada e tinha acabado de usar o banheiro. Enquanto eu terminava, ouvi algo raspando contra a porta do banheiro do lado de fora. Pensando que minha jaqueta no cabide do outro lado da porta devia ter caído e feito barulho, não pensei 2 vezes, só lavei a mão e saí para verificar o que aconteceu. Quando saí do banheiro, percebi que tinha deixado minha jaqueta no carro. Não havia nada no chão. Eu não tinha nenhum animal de estimação. Não havia insetos grandes o suficiente naquela área para fazer um barulho tão alto e eu estava 100% sozinho na casa. Na mesma casa, aconteceu outro incidente. Eu estava deitado na cama, tarde da noite, e acordei com o que só posso descrever como uma mão fria no meu peito. Pensando que era apenas uma brisa fria, me virei para a janela aberta para ver se o ar tinha ficado frio durante a noite, mas não tinha. Estava um agradável 70 graus Fahrenheit, não sei quanto que é isso em... Não sei. No mínimo, e isso parecia um cubo de gelo no meu peito. As mesmas regras se aplicam como antes. Eu morava sozinho, não tinha animais de estimação e a casa estava vazia. O fantasma botou a mão nele assim. Sim. Depois da faculdade, me mudei para a casa dos meus pais enquanto me estabilizava. Era uma casa de 2 andares, com uma escada que subia de um hall de entrada pela porta da frente e meu quarto ficava a cerca de 10 pés no corredor do topo da escada. Eu estava falando com minha mãe do topo da escada e ela estava na porta da frente. E nós ouvimos claramente uma voz feminina dizendo olá e a voz vinha do meu quarto. Pior pra ele que tava lá em cima na escada, né? Exatamente. A mãe dele tava longe, ele tava tipo, né? A janela estava aberta, então poderia ter sido alguém lá fora. No entanto, o som veio claramente da direção do meu quarto e era alto demais para ter sido alguém falando na rua, sem gritar e claramente não era um grito. Antes que você faça piadas, eu não tinha uma namorada na época e estava definitivamente em casa sozinho antes do incidente. A mãe dele já tá chegando, talvez? Pode ser, né? Do jeito que ele escreveu. Ok. Aí ele continua. Apartamento atual. Já tive várias histórias assustadoras aqui. Finalmente ele mudou para um lugar assombrado de verdade. Primeiro, enquanto eu morava sozinho, eu sentia regularmente que alguém estava comigo no apartamento. Sentimentos estranhos e inexplicáveis não são os mais convincentes, mas houve várias vezes em que me senti desconfortável, como se outra pessoa estivesse lá. No mesmo apartamento, eu estava dormindo na minha cama quando senti alguém me sacudir, me movendo fisicamente na cama, empurrando o meu braço. Olha, se eu morar sozinha acontecer isso deve ser muito assustador. Sim. Não era uma situação em que eu me levantei de repente. Eu claramente acordei com a sensação de alguém empurrando meu braço com força suficiente para me mover e mover a cama. Eu fiquei apavorado, mas fiquei imóvel no caso de ser um ladrão estúpido verificando se eu estava acordado ou algo assim. De qualquer forma,
Fiquei muito quieto e imóvel por alguns minutos, mas nada aconteceu e não ouvi mais nada. Verifiquei as portas um pouco depois e todas ainda estavam trancadas. Moro no 3º andar, então tenho 100% de certeza que ninguém entrou por uma janela. Também me lembro vagamente de uma mulher dizendo meu nome no meu sono, mas não consigo lembrar se foi no mesmo incidente. E não estou disposto a dizer com certeza quando e como aconteceu. Além disso, novamente, sem namorada e sem hóspedes. A parte mais assustadora é que quando olhei no dia seguinte, havia 2 manchas claras no tapete onde eu havia sido pressionado, deve ser perto da cama, né? Na forma de pegadas, exatamente onde alguém teria ficado para me empurrar para me acordar. Não havia outras marcas no tapete, mostrando alguém caminhando em direção à cama, era só ali. Tipo, materializou. Materializou ali, chacoalhou ele, sumiu, foi embora. Não é muito normal, né? Realmente. Sim. Mais recentemente, depois que me casei, eu estava dormindo e acordei aleatoriamente no meio da noite. Tive uma sensação muito forte de alguém andando pelo corredor do nosso banheiro. Esse banheiro está conectado ao nosso quarto por um corredor curto dentro do próprio quarto. Ah, entendi. Quarto, corredorzinho dentro do quarto, corredor, como se fosse uma suíte, mas tem um corredorzinho. E foi nesse corredorzinho que ele escutou alguém andando ali. E aí ele sentiu como se tivesse alguém andando ali, e aí veio vindo e ficou parado perto dele, assim. A sensação foi forte o suficiente para que eu simplesmente assumisse que era minha esposa voltando do banheiro, até que eu senti ela se mover atrás de mim. Abri os olhos e não vi nada além de um corredor vazio e imediatamente fiquei um pouco apavorado, antes de voltar para a cama, realmente. Como você pode ver, isso é algo com que eu lidei toda a minha vida. Todos eles são logicamente explicáveis? Talvez, mas começamos a brincar internamente de que eu sou assombrado e que essa menina fantasma só tem me seguido por toda a minha vida. Ah, entendi. Pode ser. Será? Pode ser que é a mesma fantasma. Já pensou, amiga imaginária eterna? Uhum. Ele vai pra faculdade, casa e a menina tá seguindo Sim, ele? a vida toda. Mas eu achei meio bizarro essas pegadas que aparecem assim, né? Sim. Porque se tivesse o caminho no carpete, tapete, não sei, tapete, podia falar, realmente alguém invadiu. Alguém entrou lá e não sei por que a pessoa ia invadir a casa do ser humano e acordar ele, mas poderia ser. Sim. Mas só os 2 pezinhos assim, não é muito normal, realmente. Não. Esse terceiro aqui se chama Espião de Garotas. É um stalker ou um fantasma? Quando eu estava na faculdade, tinha 3 amigas que moravam juntas, todas mulheres. Certa noite, uma delas flagrou um cara olhando pela janela do quarto delas e, óbvio, chamaram a polícia. E uma patrulha regular foi iniciada na área. Ali era uma cidade universitária. Algumas semanas depois, uma colega de quarto ouviu uma respiração ofegante do lado de fora da janela. Ela abriu a persiana e viu o rosto de um homem, e ele rapidamente disse: "Eu te amo." Meu Deus. Antes de desaparecer. É um stalker. Isso é estranho, porque a janela do quarto dela fica a cerca de 2,5 metros do chão e não há nada para se apoiar, nem nenhuma marca ou vestígio de que alguém poderia ter colocado alguma coisa para subir ali. Ou o cara voltou e tirou todas as evidências, ou não era um ser humano, era um fantasma. Sim. Um fantasma stalker. O cara morreu e continua stalkeando as meninas, pode ser. Depois que essas 2 coisas aconteceram e o criminoso não foi pego, as meninas compraram algumas espadas pesadas e sem corte de um bazar por alguns trocados e as guardaram em vários lugares da casa. Elas vão se defender com espada. Podia ser qualquer coisa. Um canivete, uma faca, uma arma, qualquer coisa, elas compraram espadas. Sim. Isso. Com certeza era isso que eu ia comprar se eu estivesse me sentindo perseguido, uma espada. Mas tudo bem. Depois de algumas semanas, tudo parecia estar bem e todos começaram a baixar a guarda e ficaram mais tranquilas. Até que uma noite, todas estavam sentadas bebendo, quando de repente a maçaneta da porta começou a chacoalhar. No entanto, todas as colegas de quarto e convidados estavam já
presentes lá dentro. Eles não estavam esperando mais ninguém. Naturalmente, todos correram para as espadas e as brandiram perto da porta. Imagina a cena, todo mundo vindo com espada. Sim. A porta se abriu e um universitário bêbado entrou cambaleando. Ele ficou branco e parecia estar morrendo de medo. Tadinho. Compreensivelmente, começou a se desculpar por ter entrado na casa errada. Imagina, ele errou a casa e foi atacado por um monte de gente com espada. É muito Sim. aleatório. O culpado pela espionagem nunca foi encontrado. E resumindo, alguns amigos quase espancaram um cara até a morte com espadas, pensando que ele era um espião misterioso nunca identificado. Algumas amigas, no caso, né? Sim. Você já pensou a cena desse moleque, Muito bom. coitado? Que ele já tá meio bêbado, né? Tipo, aí do nada ele olha, tem um bando de gente com espada pra cima Sim. dele. Ai, gente, Muito bom. jovens. Mas é isso. Olha, pela natureza do relato, eu creio ser um stalker. Agora, como que ele conseguiu fazer pra não deixar nenhum vestígio É. pra subir ali? Que eu saiba, ninguém consegue saltar 2,5 metros. Você precisa subir em alguma coisa. Sim. Mas cada um barril, qualquer coisa, uma caixa que seja, alguma coisa, você tem que subir. Sim. Não sei em que momento ele teve tempo pra... Mas enfim, né? Se a polícia não achou nada... Não sei, não. Bom, próximo. A fera. Tenho vários acontecimentos estranhos para compartilhar, mas gosto deste. É esquisito mesmo. A avó de uma das minhas melhores amigas morreu por negligência médica quando recebeu uma infecção estafilocócica muito grave devido à vacinação. Seu avô rapidamente se casou novamente com uma mulher que era muito mais estranha do que ele. Coitada. Ué. Ela era bastante antipática, mas o mais estranho nela era que frequentemente acordava no meio da noite, gritando, como se estivesse tendo um pesadelo. Coitada, ela é estranha porque tem pesadelos? Esse povo também. Ela sempre dizia ao marido que via coisas estranhas ao seu redor, mas ele insistia que ela estava só sonhando e preferia ignorá-la. Eventualmente, ela já estava cansada disso. E ao acordar numa certa noite, encontrou uma figura parada no canto do quarto. Ela acordou o marido, apontou para o canto e disse calmamente: "Olha." Ele olhou para onde ela estava apontando e viu um homem nu, parado no canto do quarto, com os braços estendidos ao lado do corpo, e o mais bizarro, ele tinha a cabeça de fera. Gente, pode ser um touro, pode ser qualquer coisa. É. Ninguém dá detalhes, né? Ele ficou estático. E ele piscou várias vezes tentando entender o que estava vendo. Na última piscada, a figura desapareceu e o canto ficou vazio. "Eu te disse", ela falou a ele, e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Ela já estava acostumada, Já né? estava acostumada. Bom, ainda bem que ele acordou, né? Uhum. Porque muitas vezes não acorda, você fica naquele sono fantasmagórico, psíquico, que você não acorda, né? É. Bom, não demorou muito para que eles se divorciassem e ele não se casou novamente. Sinto arrepios toda vez que conto essa história. O próprio avô contou a mim e ao meu amigo e eu acredito nele. Ele ficou visivelmente perturbado e achou difícil explicar tudo isso. E rapidamente quis mudar de assunto depois disso. Foi uma coisa traumatizante pra ele, né? Uhum. Também, gente. Por que com cara de fera? Pode ser tantas coisas. Sim. Porque pode não ser um espírito humano, né? Uhum. Pode ser outras coisas. Não sei. Que Vai ver, ele coisa, não tinha né? referência pra falar o que ele tava vendo. Não tinha referência. E outra, ele separou dela, mas será que ele separou dela por causa disso só? Ah, vai ver, eles brigaram, né? Porque ele não quis acreditar, sei e aí o lá, clima ficou gente. estranho. Que falava que a mulher estranha, coitada, ela é estranha porque ela via fantasma. É, então. Apesar que ele falou que ela era antipática também, né? Eu acho que era o conjunto da obra. É, Mulher chata pra caceta ainda vem assombrada. Não sim. quero mais não. Eu, hein? Próximo. 5. Meu filho via coisas. Aquelas crianças que vê coisa, né? Uhum. Bom, olha, é o seguinte. Ele compartilhou 2 eventos que aconteceram com o filho mais velho dele. O primeiro pode ser sobrenatural ou não, mesma pegada. E o segundo, sim, tá? Vamos lá. Eu tive algumas experiências estranhas,
mas a que mais me marcou foi uma que compartilhei com meu filho mais velho. Pouco depois de nos mudarmos para um apartamento novo, meu filho reclamava que não conseguia dormir, porque algo não o deixava em paz. Isso, né, que ele reclamava, ficava vindo pela parte de baixo da janela dele e o incomodando. Será que ficava aparecendo assim, ó? Imagina? Oi! Credo. Depois de várias noites de reclamações do meu filho, mandei ele e minha esposa para a sala e falei calmamente para aquilo deixar o meu filho em paz. Disse que o meu filho precisava dormir, então que o deixasse dormir. Foi fazer um acordo com o fantasma. Meu filho nunca mais disse nada sobre isso. Até que uma noite, era tarde da noite, e eu estava voltando para casa com minha esposa e o meu filho. Ele era nosso único filho na época. Estávamos todos bem acordados, e quando estacionei o carro, jurei ter visto um homem parado ao lado da janela do quarto do meu filho, aparentemente usando um chapéu e um casaco comprido. Eu não disse nada na frente dele para não assustar, mas contei para minha esposa mais tarde naquela mesma noite. Quase 3 meses depois, estávamos voltando para casa, mais ou menos no mesmo horário, e quando estacionamos, meu filho mencionou que viu um homem com chapéu e casaco parado ao lado da janela dele. Minha esposa e eu nos olhamos instantaneamente e sentimos arrepios. Então, isso daqui eu falei, pode ser sobrenatural ou não, porque parece uma pegada de stalker também, né? Mas assim, acho muito difícil um stalker de uma criança, a não ser que seja, né, um pedófilo, sei lá. Mas sabe o que eu pensei? Pela descrição de chapéu e casaco, eu pensei nas entidades da Umbanda. Eu não vou saber agora qual que é a entidade que se veste assim, de chapéu, mas eu sei que tem. Tem Zé Pilintra, Exu, não sei o que, tem um monte. Eu não conheço muito, eu frequentei centro de Umbanda por um tempo, mas não lembro muita coisa. Também não é uma coisa que eu estudei a fundo, porque não é muito a minha vibe, assim, não me identifico muito. Mas pode ser que ele estava vendo uma entidade, pode até ser que era um protetor dele. Sim. E aí, como o pai pediu pra parar de assustar, ele parou de aparecer pro menino, entendeu? Pra não ficar prejudicando ele. Sim. Ou a entidade, o espírito, seja o que for, já era da casa, né? Ele falou que era um apartamento novo. Sim. Então, eu não sei se é Eu um não sei. stalker, porque é esquisito. Ele não fala que ele viu o cara e depois 3 meses depois o menino viu? Sim, eu acho. Então, se fosse Sumir um e stalker, voltar eu acho depois que de via 3 meses. então. Eu acho meio esquisito. E outra, E apareceu exatamente do mesmo jeito. exatamente do mesmo jeito, parece fantasma, né? Que fica repetindo aquele negócio, fica revivendo, repetindo a mesma coisa. Que eles chegam e ele tá lá do mesmo jeito e não tem ninguém na casa. E ele está lá do mesmo jeito. Mas então, se fosse tipo 3 horas depois, 3 dias depois. não. Mas foram 3 meses. Ele fica repetindo. E é a mesma coisa, pode ser viu a fantasma, mesma pode ser coisa. fantasma. Eu só acho Aí eu não sei assustador, se é igual ele stalker, falou, não. que vem da parte de baixo da janela. Sim. Imagina assim, ó. Espiandinho. Exatamente. Ai, gente, não, eu acho assustador. Eu também acho. Mas, como ele disse, tem um segundo incidente também, né? Cadê? Perdi. Todo mundo ficou arrepiado. Tá. Outro acontecimento envolvendo também o meu filho mais velho foi quando ele tinha cerca de 1 ano. Minha esposa entra no quarto dele uma noite, depois de ouvir risadinhas, quando ele deveria estar dormindo, e o vê em pé no berço sozinho. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele diz: conversando com o Papa Vítor. O Papa Vítor havia falecido alguns meses antes dele nascer. Pode ser um avô, talvez, né? Sim. Ou seja, aparentemente, essa é daquelas crianças que via fantasma, né? Sim. Que via fantasma. Ainda, se ele sabe quem é o Papa Vítor, deve ser alguém da família, alguém conhecido, ok, beleza. O problema é o homem na janela de chapéu, né, gente? Esse homem da janela não é legal. Exatamente. Ai, meu Deus. O próximo, uma menina que conta, são 2 histórias, uma é dela, outra é da mãe. Então, essa história é bem curtinha, mas quando eu tinha entre 6 e 8 anos, meu pai ia viajar para outro país. Meus pais são divorciados, mas eles ainda se dão bem, sabe? Então,
estávamos no aeroporto e meu pai estava indo para a área onde você passa pela segurança. E eu e minha irmã, que é mais velha do que eu, estávamos abraçando ele, dizendo tchau e essas coisas. Enquanto eu estava abraçando ele, eu vi uma coisa passar por ele e sumindo quando passou pela metade, o que obviamente foi assustador, mas eu não disse nada. Quando passou pela metade, tipo, entrou no corpo dele e sumiu? Não saiu atrás? Será? Pode ser. Sei lá. Passou pela metade do homem? Sim. O que passa pela metade? Ou tipo, ela não viu ele chegando, mas viu ele passando, ou ao contrário, viu ele passando, mas não viu ele continuando, alguma coisa assim. Tipo, veio e sumiu. Não... Pode ser. Pode ser. Bom, ela não disse nada, ok. Passam uns minutinhos. Minha mãe, minha avó, minha irmã e eu, a gente tava todo mundo comendo. E aí, eu e minha irmã tivemos a ideia de correr por aí. Então foi o que a gente fez, entendi. Foram correr pelo aeroporto. Tá certo, super seguro. Se for bem grande, cheio de gente, é assim que as crianças são sequestradas. Estávamos correndo e aí tinham 2 escadas rolantes, uma subindo e outra descendo. E tinha um espelho pequeno bem ao lado. Então, eu obviamente abaixei e olhei para ele, já que eu era uma criança de 7 anos. Ela foi xeretar o espelho. Quando olhei, tinha um cara de cabelos castanhos, usando um moletom preto com capuz e fones de ouvido, indo para a escada rolante que estava subindo. E quando me afastei do espelho, ele não estava subindo. E nem estava indo em nenhum lugar por perto. O que me deu arrepios. Eu perguntei para minha mãe se ela tinha visto alguma coisa assim e ela disse que não. E para piorar, nesse ponto, senti alguém puxando a barra da minha camiseta, o que me deu um arrepio na espinha. Acho que ele percebeu que ela viu ele, hein? Avançando no tempo, segunda história. Algum tempo se passou depois disso, uns anos provavelmente. E certo dia, eu perguntei para minha mãe se ela já tinha visto alguma coisa relacionada a fantasmas na vida dela. Nossa, muito diferente daqui, né? Que a gente fala de fantasma como se fosse a coisa mais normal do mundo desde sempre. Ela nunca tinha falado com a mãe dela sobre isso. Eu perguntei se ela acreditava em fantasmas, porque nessa época eu estava muito interessada no paranormal. E ainda tô até hoje. Ela me disse que não queria acreditar, mas que ela acredita. Aí eu perguntei por quê e ela me contou a seguinte história. Uma vez, talvez perto do Natal, umas semanas antes, ela e os pais dela estavam jantando com o irmão dela antes de eu e minha irmã nascermos. Enquanto eles estavam brindando, 3 batidas apareceram na porta e em seguida houve um estrondo. E não um estrondo pequeno, um estrondo enorme, alto e assustador. Minha mãe, obviamente, foi ver quem era ou o que era e não tinha ninguém na porta. Isso foi estranho, já que era tarde da noite e nenhuma casa em volta estava com as luzes acesas. Minha avó começou a chorar do nada antes de explicar que naquele dia a mãe dela tinha morrido. Ela disse que as últimas palavras da mãe dela para ela foram: "Eu nunca vou te esquecer, sempre estarei ao seu lado." O que ela acredita ser um sinal de que ela ainda está do lado dela. Se era mãe da avó, então era a bisavó da mãe dela, trisavó, tataravó, como é que fala? Acho que era bisavó aqui. Bom, elas acharam que foi a bisavó, mas talvez não, né? Precisa aparecer desse jeito, assustando todo mundo, fazendo barulhos assustadores. Então. É que às vezes as pessoas preferem acreditar que é um ente querido do que um espírito trevoso das trevas que tá vindo pra te assombrar, né? Óbvio. Até eu. Próximo, a lâmpada. Bom, é o seguinte, foi uma coisa que aconteceu que talvez até tivesse uma explicação lógica, mas que o cidadão não acredita que tenha, porque ele fala que o lugar onde ele estava já era meio estranho, né? Não foi só isso. Se fosse só isso, poderia ser, mas não. Vamos lá. Quando eu tinha uns 6 anos, eu estava passando a noite na casa da minha avó com meus 2 primos e meus avós. Para dar um contexto rápido, eu sempre me senti meio desconfortável naquela casa e nunca me sentia realmente sozinho, mesmo quando eu deveria estar.
A casa sempre me dava arrepios. Essas casas de vó assombrada, meu Deus. O que tem de casa de vó assombrada é que é casa antiga, né? Sim. De qualquer forma, naquela noite específica, eu e meu primo estávamos dormindo no que eu chamava de quarto azul, que ficava bem ao lado do quarto dos meus avós, e meu priminho menor e meus avós estavam dormindo no quarto deles. Lembro de acordar no meio da noite e ver que as luzes estavam piscando. Eu estava meio dormindo, meio acordado, morto de sono, então não pensei muito nisso e voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei com a cara bem perto da beira da cama, bem na beirada da cama, e olhei para o chão e vi uma lâmpada estourada no chão. A lâmpada tinha caído do ventilador de teto, obviamente. Mas pensa bem, se a cama estivesse um pouco mais para o meio do quarto, a lâmpada ia ter me acertado na cara, do jeito que eu estava na beira da cama. Literalmente passou por mim por alguns centímetros. Na época, eu era pequeno e não pensei muito nisso. Só chamei meu avô e ele veio limpar a lâmpada estourada. Hoje em dia, já adulto, e pensando nisso, acho meio sinistro. Lâmpadas precisam ser rosqueadas para sair, e mesmo que estivesse solta por algum motivo, como diabos ela ia cair daquele jeito? E quando eu acordei no meio da noite e vi as luzes piscando, estou supondo que foi bem na hora em que a lâmpada caiu. Principalmente porque as luzes nunca piscavam naquela casa, apesar dela ser assustadora, nem quando estavam desligadas. Dito isso, se alguém tivesse desrosqueado a lâmpada, eu teria visto, e eu não vi ninguém. E não tinha ninguém naquela casa alto o suficiente para desrosquear aquela lâmpada sem um banquinho ou uma cadeira, exceto o meu avô, e eu sei que não foi ele. Tipo, sério, por que ele faria isso? Aquele quarto específico tinha alguma coisa rolando, ou pelo menos eu acho que tinha. Mas se tiver algum cético por aí que consiga desmentir a história, eu adoraria ouvir. Eu acredito que sempre tem uma explicação lógica para as coisas, mas essa daí é a única história que eu não tenho uma explicação. Sabe o que isso me lembra? O caso da família Smurl, que foi atirado um lustre do teto. Família Smurl é o caso do Invocação do Mal 4 que vai sair. Inclusive, se tu não tá inscrito, se inscreve que vai sair vídeo do Invocação do 4, se é que já não saiu quando esse vídeo aqui for postado. Depende de quando eu postar isso aqui, pode ser que já tenha vídeo do Invocação do Mal no canal. Era um lustre com várias lâmpadas, aqueles lustres antigos, e ele era pesado. Se tivesse soltado algum parafuso, ele ia virar, ele ia inclinar. Entendeu? Só que ele caiu inteiro assim. Pá! Sim. Como se todos os parafusos, todas as, né, as roscas que tinha tivessem sido soltadas ao mesmo tempo. O que não é possível. O que é meio estranho, porque eu acho que isso aí também tem fio, não? Que segura no teto, não é só. Exatamente. Ele caiu inteiro assim. Pá! Ele é todo preso no teto. É impossível. Porque se você tá com um negocinho soltando, ele é pesado, ele vai inclinar, entendeu? Sim. Ele vai cair torto. Não, ele caiu inteiro assim. Tá. Entendeu? Então, caso bem punk isso daí. Se o ventilador tá ligado, até dá pra entender a lâmpada sair do lugar. Rosquear. A minha lâmpada na outra casa fez isso. Ela não soltava, caiu, né? mas ela soltou. Teve uma vez que ela apagou. Mas ela Então. apagou antes de cair. Ela não ficou piscando, ela apagou. Como se você tivesse desrosqueado mesmo. E aí o meu pai foi mexer e realmente ela tava soltando por causa do movimento do ventilador. Do movimento do ventilador, Só que ele não falou se tava ligado, né? O ventilador. E ele achou estranho, Não, mas e o outra, ventilador não a luz ligado tava mesmo. desligada. É, também tem isso. Aí ele Como acorda que de ela tava madrugada, a piscando, luz tava piscando sozinha. É, isso aí não faz sentido. Se a luz tá desligada e você rosqueia a luz, ela não vai ficar piscando, ela tá desligada. Isso não faz nenhum sentido. Não sei. Até porque, assim, é um homem já adulto e é um cara que é cético. Entendeu? Então, óbvio, quando a pessoa conta a história que ela escreve, ela resume aquilo ali. Só que provavelmente ele já pensou em todas as explicações possíveis e ele sabe como era aquela lâmpada. Sim. Entendeu? E é o que eu falei, eu acho que se o ventilador estivesse ligado, ele tinha falado, né? Ele tinha pensado nessa hipótese. Às vezes o ventilador mexe muito, a lâmpada sai mesmo. Sim, ela vai se desrosqueando. Bom, enfim, pode ser ou não, né? Vai lá se saber. O próximo e o último. Ele é bem curtinho, mas assim, é muito bom.
Sério, eu adorei. Vamos lá. Vou contar isso de duas perspectivas. É uma moça que conta, ela diz que ela era pequena quando aconteceu, mas ela não fala a idade que ela tinha. Perspectiva da minha mãe. Certo dia, minha mãe comprou uma pintura em uma loja de antiguidades. Na manhã seguinte, cheguei para minha mãe e perguntei a ela onde estava o vestido branco. Ela me perguntou quem estava na casa e eu simplesmente corri e comecei a brincar. Naquela noite, enquanto ela estava lavando roupa, eu disse a ela que a mulher na pintura dela havia me dado água. Minha perspectiva. Acordei uma noite por motivo algum. Fui para a cozinha e todas as luzes estavam apagadas. Havia uma mulher de vestido branco com uma aura azul ao redor dela parada ali. Eu pedi um copo d'água para ela, presumindo que fosse a minha mãe, eu acho. Ela era pequena, né? Ela não falou a idade. Ela me deu a água, um beijo na testa e disse: "Volte para a cama, bebê." E foi o que eu fiz. Minha mãe levou a pintura de volta na manhã seguinte. Ai, cadê o vestido branco? Que vestido branco? Ontem você estava de vestido branco na cozinha à noite, de madrugada, com tudo escuro, você até me deu água, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí ela olha a pintura, né? Provavelmente na pintura tinha uma mulher de vestido branco. Sim. Assombrada, pintura assombrada. Achei maravilhoso, adorei o jeito que ela contou. Sim. Sensacional. Com certeza também devolveria a pintura. Pode ficar, não precisa. Quer o dinheiro de volta? Não, fica aí. Pode Fica ficar pra você. Não, eu só quero que a pintura fique aí. Sim. Hein? O problema é se a pintura foi embora e o fantasma ficar, né? Porque gostou da menina. Aí a gente tem um problema. Problema sério. Esses foram os relatos de hoje. Comenta aqui pra mim qual você gostou mais, se já aconteceu alguma coisa parecida com você. E não esquece de se inscrever se não for inscrito, deixar o seu like. E é isso. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau.